Bom, trataremos hoje sobre a definição de quem é o consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º, nós temos que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, quando formos analisar relações de consumo, tem-se que observar o seguinte: é o consumidor final? Ele revende aquele produto ou ele usa para si próprio ou para sua família? Essa deve ser, o quesito mais importante observado nessa relação de consumo, porque o consumidor vai ser a pessoa que exprime vulnerabilidade na relação, entre compra e venda. Vai ser aquela pessoa que adquire um produto para si próprio ou para a sua própria empresa, que tira definitivamente aquele produto do mercado, É um destinatário literalmente final. Por exemplo, a pessoa que adquire um celular, ela tá dando um destinatário final para aquele aparelho, Ela não vai revender, ela não vai passar para ninguém, ela vai utilizar para si própria. Então, tem-se ali uma relação de consumo, tem-se ali a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo muito claro também que nós temos, nessa relação de consumo, é aquela pessoa que é o intermediário nessa relação. Por exemplo, uma montadora de carros, ela adquire o material necessário, as peças necessárias para a confecção de um veículo. Ou seja, existe uma relação de compra e venda, nessas negociações, onde se compram as peças, necessárias aí no caso citado. Porém, ela não dá destinatário final para essa peça, para esse veículo. Por quê? Ela vai montar e ela vai passar para um terceiro vender. Então, quem adquirir, o carro, como é o exemplo, esse sim vai ser o destinatário final, Não a pessoa que compra essas peças para poder fazer a montagem do veículo. Essa daí vai ser abarcada pelo Código Civil, normalmente, essa relação de compra e venda. Caso haja algum problema, caso haja alguma demanda jurídica, vai ser pelo Código Civil. Agora, quem adquire o veículo para si próprio, ou para prestação de serviço dentro da sua empresa, esse sim vai ser considerado pelo Código de Defesa do Consumidor. Que é o ponto importante também que nós temos que observar é o quê? É a questão da vulnerabilidade mesmo, Quem é vulnerável nessa relação de consumo? Porque normalmente nós temos aí o consumidor final como uma pessoa, às vezes hipossuficiente, dependendo da situação, é uma pessoa que não tem tanto recurso técnico, para saber se aquele produto está em boas condições ou não, no momento da compra. Então, acontece de ver alguma avaria, algum problema, só depois que a compra já foi finalizada. Então, aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele entra, para poder proteger essa pessoa em situação de vulnerabilidade. Isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, nos exemplos citados, que vão dar um fim na relação de compra e venda da mercadoria. Agora que nós já falamos sobre o conceito de consumidor ou destinatário final, nós vamos falar sobre as teorias. A doutrina e a jurisprudência, elas desenvolveram 3 teorias para conceituar o destinatário final. É do produto ou do serviço, conforme o caput do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. São elas a teoria finalista, a teoria maximalista e a teoria finalista aprofundada. Vamos falar sobre cada uma delas. A teoria finalista, ela considera o consumidor aquele que adquire o bem ou o serviço como destinatário final, para suprir uma necessidade própria ou de terceiro, a quem for conceder. Por exemplo, eu compro para dar o presente a alguém, que vai ser também um destinatário final, que não vai ser de modo profissional, ele não vai reutilizar aquilo para um serviço, para, um bem para servir a outra pessoa, mas ela é de satisfação própria.
né? Em resumo, a teoria finalista, ela também é conhecida como uma finalista pura. Ela considera como destinatário final o adquirente fático e econômico do bem e do serviço. Essa corrente ela está preocupada em não banalizar o CDC, né, o que é o Código de Defesa do Consumidor. A sua preocupação é com a vulnerabilidade do consumidor e em proteger o menor na relação consumerista. O menor, quando a gente fala, é nesse quesito de vulnerabilidade, né, ou a hipossuficiência em relação a outra pessoa, né? Então, proteger o menor na relação consumerista, né, que é a razão pela qual restringe o conceito de consumidor. Tem alguns julgados também, né, que nesses casos... Bom, a teoria maximalista, diferente da finalista, ela amplia o conceito de consumidor. Ela entende que o ordenamento, com a Lei 8.078 de 90, as normas de regência e tudo que se refere a consumo, né, em normas gerais, envolve os entes participantes do mercado econômico, que ela oferece uma interpretação literal sobre o comento, né? Essa é uma fala até do Nunes, né? É de 2008, na página 14 que ele fala. Bom, a teoria maximalista, ela alarga essa noção de consumidor, né? Ela abrange também os profissionais. Os adeptos dessa corrente, pouco importa se o produto, ele vai ser, se esse produto, esse serviço, né, vai ser como benefício econômico, que ele vai ser reinserido no mercado econômico ou não, ou se ele é para consumo próprio, né, ou se vai presentear outra pessoa, se vai fornecer esse serviço a outra pessoa. Então, ela trouxe essa amplitude, né, do conceito de destinatário final. Ela é aplicável também aos consumidores intermediários, né? A destinação fática do produto ou serviço, ela é levada em consideração. É desconsiderada, na verdade, essa destinação econômica do bem ou do serviço. O foco, na verdade, na teoria maximalista, a teoria finalista é o sujeito, né? Então, vai ser aplicado o CDC, que é o Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, independente se vai ser reinserido no mercado ou não, se é para uso próprio. E, por fim, a terceira teoria, que é a teoria finalista aprofundada. Essa teoria, ela foi criada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ela se trata, na verdade, de uma teoria intermediária, né? Que ela não observa apenas a destinação do produto ou do serviço adquirido, ela leva em consideração também o porte econômico do consumidor. A construção dessa teoria, ela se dá de forma casuística. Ela analisa diferentes hipóteses em que uma pessoa jurídica pode demonstrar vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação à outra. Então, nesse sentido, é importante considerar que a hipossuficiência, ela não se restringe em relação à outra, né? A gente pode considerar que a hipossuficiência na esfera econômica, ela tem 3 modalidades, que é a vulnerabilidade, apontada pela doutrina, né, que é a técnica, ou seja, a ausência de conhecimento específico acerca daquele produto ou objeto de consumo. Tem também a jurídica, que é a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico, com os reflexos nessa relação de consumo. E tem também a fática, que são situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca de pé em desigualdade frente ao fornecedor, né? Mais recentemente tem se incluído também a vulnerabilidade informacional, que são os dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório dessa compra. Então, admite-se também a possibilidade de constatação de outras espécies de vulnerabilidade, pelo que afirma o caráter casuístico dessa teoria. Então, em resumo, essas 3 correntes, a teoria finalista, que foi a primeira que nós dissemos aqui, ela defende que só pode ser considerado consumidor, para os fins de aplicação do CDC, o destinatário fático e o econômico do bem de serviço, seja ele pessoa física ou jurídica, ficando excluído da proteção do CDC o consumidor intermediário,
A teoria maximalista é diferente da finalista, né? Ela amplia o conceito do consumidor, né? Então, pouco importa se vai ser benefício próprio ou se ele vai ser reinserido no mercado de trabalho. E a teoria finalista aprofundada, que é a criada pelo STJ, tem que se analisar caso a caso. Tem que se analisar caso a caso, né, nessa teoria criada pelo STJ, levando em consideração a hipossuficiência e a vulnerabilidade. Então a gente volta lá no início quando a gente fala em relação ao menor, que é a hipossuficiência e essas vulnerabilidades. Iremos relatar sobre este acordo do STJ, o qual firmou a seguinte tese: consumidor por equiparação é reconhecido como vítima de dano ambiental. Essa decisão adveio da terceira turma do STJ em seu acordo 2009-210, em que reconheceu a aplicabilidade da figura consumidor por equiparação, em que trata de um caso de danos morais decorrentes de dano ambiental com base no CDC. A JBS Aves Limitada entrou com o RESP 2009-210, o qual foi negado provimento. A sua sustentação era que o CDC não poderia ser aplicado no caso em tela, pois, segundo eles, não haveria acidente de consumo. Situação essa não caracterizaria a figura do consumidor por equiparação. Porém, o STJ foi claro ao decidir que houve a equiparação. Na ação ajuizada, requereu indenização por danos morais. A autora alegou ao apontar problemas de saúde com base nos derivados de um ambiente insalubre, como fortes dores de cabeça, fadiga, ardência nos olhos, náusea, diarreia, vômito e mal-estar, os quais eram decorrentes da poluição sonora e atmosférica proveniente da atividade industrial da JBS. Ao produzir ruídos intensos, emissão de fuligem, gases e odores fédidos, inclusive o vazamento de amônia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a autora da ação poderia ser equiparada à consumidora e aplicou ao caso as normas do CDC, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso 8º. Ao chegar o recurso especial da JBS ao STJ, a ministra Nancy cravou a seguinte tese: acidente de consumo pode surgir do processo produtivo, ao observar que, de acordo com a jurisprudência, pode ocorrer a equiparação, mesmo que a pessoa não participe diretamente da relação de consumo, mas ao sofrer com as consequências do evento danoso decorrente de efeito exterior que ultrapassa o objeto e provocar lesões e risco à segurança física, psíquica e tese se firma. A magistrada foi além, ao afirmar que o acidente de consumo não decorre somente do dano causado pelo produto em si, pode-se surgir do próprio processo produtivo, com base nos termos do artigo 12 do CDC. O presente julgado é de 2021, da relatora ministra Maria Isabel Galotti, a RESP número 1.753/212, no qual o instrumento diz o seguinte: a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as concessionárias de transporte ferroviário, em caso de atropelamento de pedestres nas vias férreas, subordinam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é cabível a inversão do ônus da prova. No caso concreto que originou este julgado, a parte ré interpôs um agravo interno contra a decisão que estabelece a inversão do ônus da prova. Esse agravo interno foi negado, esse provimento foi negado. E por quê? Nesse presente caso, a ré instalou uma passarela para pedestres. A ré, que é fornecedora de serviços ferroviários, instalou uma passarela para faixa de pedestres, mas foi negligente em questão da iluminação pública, ou seja, a iluminação, a sinalização pública estava precária. E por este motivo, a vítima, que era uma criança,
que estava com a sua avó enquanto tentava atravessar a faixa de pedestres instalada pela própria ré. Quando a ré concedeu passagem para a vítima, ela foi atropelada e acabou falecendo. A decisão que foi agravada julgou que a parte ré, por conta dessa negligência da iluminação pública, que era seu dever, era sua responsabilidade arcar com a segurança dos pedestres, dos terceiros que utilizavam seus serviços. Por conta dessa negligência, a ré foi considerada responsável por esse acontecimento, ou seja, foi imputada a ré uma responsabilidade civil objetiva. E o fato dela não ter fornecido essa segurança adequada aos pedestres foi estabelecido o nexo causal. Desse modo, se enquadra o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que equipara-se a consumidor às vítimas do evento. Ou seja, essa vítima que faleceu devido ao atropelamento na via férrea, na faixa de pedestres, ela foi equiparada a consumidor. E por isso é aplicável sim o Código de Defesa de Consumidor. E por ter esse precedente para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável também o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é possível a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova também é prevista no artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O entendimento do STJ em relação aos prestadores de serviço ferroviário que são responsáveis por atropelamento, o entendimento sobre esses casos é muito consolidado acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em que é possível a inversão do ônus da prova e é possível a equiparação da vítima a consumidor. Boa noite a todos. Eu vou falar de uma jurisprudência que ela trata da explosão por vazamento de gás em um shopping center e a figura do consumidor por equiparação. A decisão do recurso especial número 1.370.139 de São Paulo, ela traz uma ação ajuizada na data de 13 de 4 de 1999, na qual trata da explosão por vazamento de gás em um shopping center. O principal ponto discutido é caracterizar o responsável pelo dano e traz também em sua extensão a figura do consumidor por equiparação, que é prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo esse artigo, há a previsão do consumidor por equiparação, conhecido também como bystander, na qual sujeita à proteção do CDC aqueles que não tenham participado diretamente da relação de consumo, mas que sejam vítimas em decorrência desta relação. De acordo com a jurisprudência, a vítima, nome de Cirlei Pires de Araújo, ela ajuizou uma ação indenizatória contra a recorrente, administradora do Osasco Plaza Shopping, em decorrência do acidente ocorrido com a explosão de gás. Segundo o que foi relatado pela vítima, ela possui danos derivados do acidente, o que lhe permite pleitear a respectiva indenização. A recorrente, a AB7 Participações S.A., ela ajuizou um apelo contra a sentença proferida, mas o TJ de São Paulo negou o provimento. Posteriormente, a recorrente alegou embargos de declaração que também foram rejeitados. A recorrente ela entrou com recurso especial, alegando a violação dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 159, o artigo 1245 e o artigo 1251, parágrafo 3º do Código Civil, e o artigo 21 e 535 do CPC,
além do dissídio jurisprudencial. A excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi exigiu à lei a determinar a extensão da figura do consumidor por equiparação prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, como também se baseou nos artigos 7º, parágrafo único, e o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a todos os integrantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade solidária pelos danos causados por fato ou vício do produto ou serviço. A sentença julgou parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a recorrente a pagar uma indenização de R$30 mil por danos morais e custear a cirurgia plástica de cicatrizes deixadas no rosto e no braço, sob pena ao pagamento de indenização suplementar de R$10 mil.